É possível frequentar a igreja online e não ir numa presencial? É possível ser participante de uma igreja que nem fica no meu estado? É possível? De fato, existem muitos tabus que precisam cair, mas muitos alicerces que jamais podem ser movidos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, família, aqui Pastor Matheus Santiago para mais um Vida com Deus. E hoje a gente vai falar sobre igreja online. É possível? Depois dessa pandemia, as pessoas ficaram muito confusas sobre como eu posso viver igreja, sendo que dentro da pandemia eu só fiquei online e não morri. Quando eu falo de igreja, qual é o conceito que vem à sua mente? Hoje em dia até tem igrejas de vários tipos. As pessoas têm pintado fundo de preto, outras são bem tradicionais mesmo. Aquela igreja que você vai no dia do domingo, ou no dia do sábado, ou no dia que sua família vai. Isso é o conceito de igreja para algumas pessoas. Pode alguma coisa na igreja, não pode fora, ou pode fora e não pode na igreja. O conceito de igreja no Antigo Testamento não era nada além de uma convocação. Hoje em dia, Jesus trouxe um novo conceito de igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Em Mateus 16, versículo 18. Como assim? A igreja avança até o inferno? Se essa igreja avança até o inferno, então provavelmente ela não é uma igreja parada. Ela é uma igreja que se movimenta. Igreja, eclésia, do grego, ele traz um conceito muito mais forte do que você possa imaginar. É de chamados. Alguns dizem chamados para fora. Então esse conceito nos traz de que a igreja não é um prédio. A igreja do Novo Testamento não é um lugar. A gente lembra de João 4:24, quando aquela mulher samaritana, desejosa de fazer as coisas do jeito certo, ela pergunta ao Senhor: em qual monte nós devemos adorar? Vocês judeus dizem que é em um e nós samaritanos dizemos que é em outro. E Jesus diz: nenhum nem outro. Os adoradores que o Pai escolheu adorarão em espírito e em verdade. É um novo conceito para aquela mulher, é um novo conceito para o judeu, é um novo conceito até para nós, muitas vezes, que sempre conseguimos só conectar o culto ao templo físico, a um prédio. E Jesus fala assim: não é mais prédio. No Antigo Testamento foi-se criado um templo por Salomão, depois de uma arca que habitava em uma tenda, e só ali deveria se entregar louvor ao Senhor. Entregar sacrifícios ao Senhor. Dali se clamava e o Senhor ouviria. Mas hoje o Senhor diz que a gente pode clamar e adorar Ele em espírito e em verdade, não nesse monte, não naquele monte, não nesse templo, não naquele templo. Mas em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo nos ensina que nós é que somos o templo do Espírito Santo. Nós é que somos o templo de Deus. O lugar separado para adorar a Deus não é mais um prédio. O lugar separado para adorar a Deus é você. E por isso nós devemos nos santificar. E por isso nós devemos em todo tempo viver em culto ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo façais para a glória de Deus. Porque a gente tende a separar o que é sacro do que é profano, o que é santo e o que é profano. Então dentro da igreja eu não posso falar coisas erradas, coisas ruins, não posso me vestir mal, mas fora da igreja eu posso. Quando na verdade o Senhor está em todo lugar e você que é o templo, jamais deve abandonar os princípios em qualquer outro lugar. O lugar é você da habitação do Espírito de Deus agora, desde que o Espírito desceu sobre nós. A igreja no Novo Testamento, no livro de Atos, ela era vivida de casa em casa, partindo o pão, perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão. E sabe quando? Todos os dias. Bom, por isso eu não devo ir à igreja então, já que eu sou templo do Espírito, já que tem que se adorar a Deus não nesse monte, não naquele monte. Eu posso ficar na minha casa, é isso? Não. Não é isso. Ser igreja é muito mais do que um simples ir ao domingo, um simples assistir um culto de 1h30, 2 ou 2, que nós brasileiros temos o costume de fazer. Vai muito além disso. Características da igreja são espalhadas pelo Novo Testamento, como em versículos tipo Hebreus 10, 25, que ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E olha que o dia está se aproximando mesmo. Não tem como ser igreja sozinho. Porque igreja quer dizer assembleia, quer dizer reunião, quer dizer congregação, pessoas juntas. Você pode assistir o seu culto online, mas se você não tiver essa congregação, você não faz parte de uma igreja local. Se eu vou à igreja, as pessoas podem me julgar, eu posso ter que tratar o meu caráter, eu posso ter que aguentar alguém que eu não quero aguentar. Então, vivendo a minha vida sozinho, eu vivo muito melhor. Muitas pessoas usam esses argumentos todos porque pensam que para isso não precisam ir à igreja. É mais fácil, mas o Senhor não ensina isso. O Senhor ensina o amor pela igreja porque Ele amou a igreja e se entregou por ela. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós estamos tão acostumados a fazer a rotina de ir à igreja que nós esquecemos o que é ser igreja. Nós esquecemos que uma igreja é uma comunidade viva de amor, é uma família. Em Efésios 2:19, ele nos ensina que nós somos parte da família de Deus. Em Gálatas 6:1, nós aprendemos que a igreja é um lugar de misericórdia, porque se alguém for surpreendido em pecado, ele deve ser restaurado com cuidado para que outros não caiam em pecado. Então aprendemos que a igreja é um lugar de restauração, de misericórdia, é uma família. Nós aprendemos que a igreja é um lugar de amor, porque Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. A igreja, ela é um lugar onde você edifica os outros com seus dons e é edificado pelos outros. É impossível você edificar os outros somente pela internet o tempo inteiro, porque a igreja é um lugar onde você conhece pessoas, ama pessoas, ajuda as pessoas, é ajudado pelas pessoas, sabe a realidade delas. Não tem como você ser de um outro estado e ficar participando online de uma igreja na qual você não ajuda em nada, na qual a igreja não te ajuda em nada. Você pode assistir mensagens, você pode assistir pregações de vários pastores, mas você tem que ter um lugar onde você vai, onde você é conhecido, onde você conhece as pessoas, onde você tem a oportunidade de amar e de ser amado, de servir e de ser servido, como Cristo serviu os seus 12 discípulos e como Cristo foi servido e é servido até hoje. A igreja é uma congregação porque ela é um corpo. Um corpo precisa de todos os membros bem ajustados. De fato, esse corpo precisa desses órgãos e os órgãos precisam do corpo todo para poder viver e cumprir o seu propósito de vida. Então, se você está vivendo só online e não tem comunhão nenhuma com as pessoas em torno da sua igreja, você não está vivendo igreja. Viva a igreja. Se dentro da sua igreja você não vê a realidade na qual você pode entrar, faça mais um esforço. Se você não conseguir, procure uma igreja que esteja perto da Bíblia e que você possa se integrar, encontrar pessoas para amar, para orar por você, para cuidar de você e para você cuidar. Isso é ser igreja. É ser igreja todos os dias, não só no domingo, não só no sábado. A igreja que o Senhor projetou não é a igreja dos seus sonhos, é a igreja dos sonhos dele. E nós fomos criados para viver em comunhão uns com os outros. É através disso que o Senhor ordena a benção dele no Salmo 133. E você possa abençoar e ser abençoado, você possa dizimar, você possa cuidar. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a encontrar a igreja certa e que Ele fale ao seu coração ali e você seja transformador e seja transformado para a glória dele e vivendo de fé em fé até Jesus voltar e vir buscar a sua igreja da qual você faz parte. Amém?